da Casa de Jesus, que vai nos falar sobre a parábola do semeador, que Jesus tentou. Muito boa noite a todos, muito obrigado. É sempre uma satisfação podermos estar aqui para conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus e entendermos um pouco mais da sua passagem aqui na Terra e do grande legado que ele deixou para nós. Em relação a essa parte, um dos itens muito importantes diz respeito à questão das parábolas, né? Na Bíblia existem várias parábolas e era a maneira com que Jesus conseguia transmitir alguns ensinamentos. O que nós temos que interpretar? Interpretar que, na época dele, há 2000 anos atrás, a questão cultural, a questão do povo, a questão da sociedade, existia toda uma questão cultural diferenciada naquele momento. Existia ainda aquela questão da separação das tribos, ou você pertencia a uma tribo, pertencia a outra. Então tinha todo um contexto muito diferenciado naquela época, que é importante a gente interpretar quando a gente pretende ler o que as parábolas tratam. Então Jesus, de uma forma simples, através de parábolas, tentava passar informações muito preciosas para o povo. E essa é uma questão muito importante, porque nem tudo que é simples é fácil. Muitas vezes a gente acha que uma coisa está de forma simplificada, mas ali ela traz um conteúdo muito importante que nós precisamos entender e interpretar. E hoje nós vamos tratar de uma dessas parábolas, a parábola do semeador. Vocês não se preocupem, porque eu estou usando o PowerPoint aqui como um recurso lúdico, né, para a gente poder acompanhar. Se aparecer muita letrinha ali, não se preocupem, porque eu vou ler. Eu vou começar a ler aqui a parábola propriamente dita, para que todo mundo possa interpretar e ficar sabendo a mesma questão, ok? Então vamos lá. O que diz a parábola, né? Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. O que é importante nós interpretarmos em relação a essa parábola, né? Para que a gente possa começar a se situar em relação a isso. Vamos ver então, agora trazendo para a base doutrinária, né? O que o Evangelho nos fala sobre isso. Olha lá, ó. Evangelho segundo o Espiritismo, nosso livro de cabeceira, né? Que nos consola esclarecendo, né? Que nós precisamos ter ele sempre do nosso lado. O Evangelho, ele traz o seguinte: a parábola do semeador exprime perfeitamente as matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta, e que, como a semente caída sobre os pedregulhos, nenhum fruto
dá. Evangelho, capítulo 12, itens 5 e 6. O item 5 é a parábola, o item 6 é a explicação. Mas, o que é importante, né? Nós analisarmos agora a parábola e interpretar o que essa juntamento aqui, né, de frases, de palavras, significa, né? Parece uma coisa tão simples, né? O semeador saiu a semear. E aí ocorreram aquelas questões ali. Mas qual é a nossa interpretação em relação a isso, né? Onde é que está a profundidade do que Jesus quis passar para nós? Primeira coisa, a semente, né? O que é a semente? Retrata os ensinamentos de Jesus, o Evangelho, que estão em seu Evangelho. Os diferentes locais onde a semente cai indicam a diversidade de evolução do homem. E aqui é importante nós interpretarmos que somos todos espíritos. Como o Adilson colocou, nós estamos numa oportunidade reencarnatória de muitas que nós já tivemos. Nós estamos em evolução e uma evolução constante. Nessa evolução, nós temos a oportunidade de reencarnar e estar aqui novamente, junto da nossa família, dos nossos amigos, para que a gente possa evoluir. E exatamente em função dessas oportunidades que nós estamos mais evoluídos moralmente ou não, mais evoluídos intelectualmente ou não. A questão aqui é aproveitar a nossa estada durante essa oportunidade e evoluirmos o mais que a gente puder. E por isso que cada um está no momento evolutivo. E quando as letras do Evangelho caem com nós, nós temos diferentes interpretações. Por isso que é importante entender, quando ele indica ali que é a diversidade da evolução do homem. A evolução como espírito, um espírito milenar, que está tendo várias oportunidades de evoluir. O semeador é quem? É Jesus, nosso maior guia e modelo da humanidade. Aí tem uma questão importantíssima. Olha aquela frase ali que diz: tendo Jesus saído de casa. Jesus era um exemplo sempre. Ele nunca se cansou de dar o exemplo. E era exatamente assim que ele fazia. Ele saía, ele ia, ele levantava, ele conversava, ele transmitia as coisas para quem buscasse a informação dele. Ele nunca, muito raramente, ou quase nunca, Jesus, de uma forma, alguma colocação impositiva vinha dele. Nós não temos nenhum exemplo de Jesus brigar por alguma coisa. Como é que ele trabalhava? Ele trabalhava dando exemplo. E dando o exemplo através das obras que ele praticava. Então ele agia. Por isso que aquela frase, tendo Jesus saído de casa, é muito importante. Olha só o que ele encerra ali, né? Revela a incansável forma dele agir. Levantar, sair, entrar, chegar. Aí nós pensamos, né? E nós? Será que nós temos essa força que era o exemplo de Jesus? Será que a gente tem essa disposição toda de todo dia de manhã acordar, sair, ir atrás, fazer? Tem dias que às vezes a gente não está assim, né? Tem muitas pessoas que nunca estão assim. Então, lembra do nosso tempo de evolução que nós não podemos perder? Então, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Ele agia. E nós estamos aqui para agir também. É uma lição que nos alerta quanto ao trabalho e à perseverança.
a disposição e a vontade, a continuidade, né? Hoje a gente fala muito em desenvolvimento contínuo, né? A gente tem que estar sempre aprendendo, né? Mais do que nunca. A saída de nosso casulo mental, onde ficamos recolhidos, às vezes por séculos, afinal de contas somos milenares, e se eu não tomar a atitude de querer evoluir, eu vou ficar travado no mesmo lugar, e vou ficar vindo, até eu tomar a iniciativa de evoluir. E de onde necessitamos nos afastar e cultuar os legítimos valores de vida. Então, Jesus era o nosso exemplo, o semeador que ele não descansava nunca, ele trabalhava o tempo inteiro, pelo exemplo. Eis que o semeador saiu a semear. É a expressão que encerra um convite dirigido aos espíritos abertos ao aprendizado. Ele nunca para de semear. O evangelho dele está sempre no ar e nós estamos sempre trabalhando para que a gente possa frutificar. Já que a mensagem do Cristo implica o lançamento de sementes nos diferentes solos humanos, uma vez que o evangelho de Jesus, assim como a doutrina espírita, trabalham sempre a semente e raramente o fruto. Para quem frequenta a casa e conhece já vários horários, nós temos aqui a evangelização da família, das crianças, e nos domingos nós temos inclusive a evangelização das gestantes. As gestantes já passam pela evangelização. As crianças, os bebês, os jovens têm a graduação da evangelização. O que é isso? É tratar desde a semente. É sabido que o bebê, desde um pequeno feto dentro da barriga da mamãe, ele já está recebendo todas as impressões do lado externo. E se essas impressões forem valorosas, acaloradas, de amor, de carinho, essa criança ela vai chegar com muito mais possibilidades de se desenvolver os valores. Então, desde a semente, é importante que o Evangelho atinja a todos. Importante que as crianças estejam já, desde o começo, recebendo essas informações. Isso é muito importante. Mas vamos lá. Agora vamos começar a analisar então a parábola um pouquinho mais aberta, né? Porque o semeador saiu a semear e tiveram algumas circunstâncias ali, né? Alguns eventos. Mas, como que nós analisamos esses eventos? Primeira parte. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. O que significa isso? Os que ficam distantes das orientações espirituais são os indiferentes. O que nós podemos tratar dessa questão, né? Quem que dificilmente consegue receber, né, as sementes do Evangelho? Aquelas pessoas que estão voltadas totalmente para o materialismo. Ainda não conseguiram desenvolver, ou seja, os corações não sentem ainda os ensinamentos, ou seja, o terreno não está preparado. Aquelas pessoas que estão ainda totalmente voltadas para a questão material. Essas são aquelas em que a semente cai e as aves vão lá e comem, porque ela não consegue nem germinar, ela não consegue nem iniciar o processo. Porém, o que acontece? Provações ou conhecimento lhe marcarão a existência. Normalmente, quando a gente se afasta de Deus, né, e a gente começa a procurar Ele, na questão das pessoas que não têm o Evangelho no coração, são muito materialistas e vivem uma vida materialista, quando que acontece que a pessoa começa, então, a
querer se aproximar de Deus? Pelas provações, né? Pelas provações de todos os tipos. Já tem uma historinha que conta, né? Tem um pastor, o pastor tem um campo grande, ele tem várias ovelhas, e aí passa uma pessoa e pergunta para o pastor: mas como tu faz para essas ovelhas ficar próximas de você? Ele diz: não, eu tento manter elas todas próximas de mim, cuidando muito bem delas. Ah, mas o teu campo e a quantidade de ovelhas é muito grande. É provável que tu não consiga todas elas tu cuidar. E aquelas que se afastam um pouco? Aquelas que se afastam um pouco, eu vou lá e recupero elas. E o cara, né, o que estava passando lá, ainda insistiu e não se convenceu, né? E ele perguntou: tá, mas e aquelas que se afastam muito? Afinal, o teu campo é gigante e tu tem muita ovelha no teu rebanho. Ah, aquelas que se afastam muito, eu mando o meu cachorro. Meu cachorro vai lá e traz elas de volta. Quem é que é o pastor? É Deus, né? Quem são as ovelhas? Somos nós. E quem é o cachorro que ele manda lá buscar as ovelhas? É a dor, gente. A dor, a decepção, a tristeza. Quando a gente faz tudo o que a gente quer e acaba caindo em algum problema grave, a dor nos alcança. E aí nós voltamos para junto de Deus. Normalmente é assim que acontece, né? E é exatamente o que acontece nesse exemplo que Jesus deu aqui. Aquelas sementes que caem e as aves vão lá são para quem ainda não está preparado para receber o Evangelho. Só que as provações um dia vão chegar. E ele vai começar a se aproximar de Deus. São os materialistas. O que acontece, já que nós somos milenares e nós temos a oportunidade, reencarnações sucessivas, e o aprendizado no plano espiritual pode ajustá-la. Outra coisa também que nós não podemos esquecer, que Deus nunca nos castiga, né? É um equívoco enorme nós acharmos que a gente está tendo algum castigo. Em hipótese alguma, Deus nunca nos castiga. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, e dos problemas que nós temos, foram criados por nós mesmos. É só para a gente parar para pensar e a gente vai entender que foram criados por nós mesmos. Não é nenhum castigo. E grande parte das questões que envolvem a nossa vida aqui, nós pedimos lá em cima, para que a gente possa reparar alguma coisa que a gente precisa consertar. Pedimos e algumas vezes até imploramos. Eu preciso passar por isso para melhorar. Só que acontece o quê? Quando a gente chega aqui, a gente esquece do roteiro. E aí começa a desviar a história. E aí nós começamos a ter problemas. Então, o importante é a gente interpretar que não existe castigo, existe orientação. E que, se nós conseguirmos nos manter sempre próximos de Deus, essas orientações chegam para nós mais fáceis. E a gente consegue superar os desafios de forma mais fácil também. Tudo certo? E a outra, né? E a outra caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. É diferente, né? As aves não foram lá e comeram. Ela conseguiu um terreno. Mas ela não tinha terra bastante. E logo nasceu. Porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se. Porque não tinha raiz. Eu acredito que grande parte de nós ainda estamos aqui. Somos todos espíritos imperfeitos. E todos nós temos as nossas pedras, que só serão removidas pela melhoria moral. São as cristalizações que elas existem e fazem
com que a gente não consiga receber o Evangelho de forma correta. São reflexos da personalidade expressos por interesses passageiros. Entusiastas ao menor obstáculo não se mantêm fiel. Ou seja, tomei uma iniciativa, a partir de agora eu vou fazer tudo certo. O que acontece? Começa a aparecer alguns probleminhas e eu já desisto. Não é assim? Muitos vêm aqui na casa espírita, né? São todos acolhidos, recebidos, muitos têm seus probleminhas, outros têm seus problemões. Todos aqui vêm buscar um auxílio, começam a frequentar as palestras, começam a frequentar o atendimento fraterno, depois começam a fazer um estudo, né? Existe todo um ciclo, né, que vai se desenvolvendo. O que acontece? Depois que a gente passa um tempo, a gente começa a se envolver com essas coisas e a gente começa a perceber que os nossos problemas começam a se resolver. Só que acontece o seguinte, tem uma hora que volta um problemão. E aí a gente pensa, nossa, mas eu estou fazendo tudo certo e continuo tendo problema. Mas aí é que entra a questão da firmeza de propósito. Porque problemas é inerente à nossa existência, gente. Nós não vamos conseguir escapar deles. Nós precisamos receber as instruções, seguir para que a gente possa ter a nossa melhoria moral da melhor maneira possível, mas não podemos esquecer que os problemas fazem parte da nossa existência. E muitos deles vêm exatamente para nos testar. Se a gente vai conseguir dar continuidade naquilo que a gente prometeu para nós mesmos. Como é que é aquele negocinho, né? Que toda iniciativa tem que ter acabativa. Tudo que eu começo, eu tenho que terminar. Acredito que todo mundo tem aqui uma experiência de, amanhã eu vou começar a fazer tal coisa. Começa a fazer, no outro dia já desiste. Tem uns que até conseguem ficar uma semana, 2, estou falando de qualquer coisa, não precisa ser só o famoso regime de segunda-feira. Tá? Pode ser qualquer coisa. Mas, se eu não tiver firmeza de propósito para poder levar aquilo ali até o momento que eu achar que está melhorando mesmo, eu acabo deixando para trás. Abrigam e desalojam boas intenções. Vou fazer. Só que qualquer coisa faz com que eu volte para trás. Eu ainda não combinei comigo mesmo aonde eu quero chegar. Como é que dizia Alice lá, né? Ela perguntou para o gato lá, onde é que é tal lugar, ele disse, onde é que tu quer chegar? Eu não sei. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se nós não termos os nossos objetivos, se a gente não tem o nosso propósito correto, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, quando a gente começa uma coisa, a gente precisa terminar. Não basta apenas germinar, que é o que acontece aqui. A sementinha cai, ela germina. Mas aí, como não tem firmeza de propósito, de manter aquilo ali andando, vem o sol. O sol tem pouca terra, o sol queima a plantinha e logo ela morre. Ou seja, ela não cresce nem frutifica. Que mais? E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. Essa é outra também que provavelmente atinge todos nós, né? O que são esses espinhos, né? São os vícios, más inclinações e imperfeições que ainda abrigamos. Nós estamos muito longe, né, de sermos espíritos perfeitos. Nós somos muito imperfeitos. Inclusive por isso que ainda estamos nesse planeta de provas e expiações. Estamos num processo de transformação para um planeta de regeneração, estamos, mas isso ainda vai levar muito tempo e depende de nós. Sufocam os mais valorosos projetos e as mais nobres intenções. Entre o material e o espiritual, se decide pelo material. Ainda reflexo daquelas cristalizações
que eu não consigo ainda separar a questão material da espiritual. Só quando a dor me atinge que eu me aproximo novamente da questão espiritual. O caminho mais fácil e mais cômodo. É muito rotineiro, né? A gente preferir fazer aquelas coisas que são mais fáceis e mais cômodas. O caminho mais dificultoso, às vezes nós queremos nos afastar dele. E esses vícios, né, que ele fala ali? Por exemplo, egoísmo. Nós ainda somos egoístas. É muito difícil, né, a gente se preocupar menos com nós e mais com os outros, né? É muito raro isso, né? Ainda está num momento de muito egoísmo, né? Em certas situações, assim, eu me coloco sempre no primeiro lugar, para resolver o meu problema, e depois eu resolvo o dos outros. Então, nós temos um vício que é originário ainda das nossas evoluções, nosso desenvolvimento moral, que a gente precisa trabalhar. A intolerância. Eu acredito que nesse momento da humanidade, a intolerância seja uma das questões principais, né? Quanto a gente vê, né, jornal, revista, telejornal, internet, tanta coisa ruim em função da intolerância. De todos os aspectos, né? Não vamos entrar em detalhes aqui. Mas por que isso, né? Aquela questão de que aquilo que eu penso, que eu acho correto, é o que vale. Que os outros não têm que ter pensamento, que não têm que ter ideias, as sugestões não são bem-vindas, porque no final é eu que resolvo e eu que mando. E é o contrário, né? Nós temos que interpretar que a diversidade de ideias combinadas que vai fazer com que nós tenhamos uma sociedade igualitária e melhor para todo mundo. Enquanto nós tivermos essa intolerância de não compreender a diversidade, nós sempre teremos problemas. E hoje, nesse momento, a intolerância é uma das questões fundamentais. Eu acredito que nós estamos num período de extrema intolerância. Nós somos intolerantes com nós mesmos. Tem dias que a gente acorda e a gente não aguenta nem nós mesmos. Imagina ter que aguentar os outros, né? Pensando diferente, fazendo coisas diferentes. Então, essa coisa da intolerância é um item muito importante que a gente precisa trabalhar. Maledicência. Falar mal do outro, né? Dar aquela fofocadinha, né? Do outro, assim, é uma coisa que parece que nós faz, né? Dá aquela aliviada, assim, né? Eu escutei uma entrevista um dia do Papa Francisco, e ele comentou, ele estava em algum lugar, agora não vou lembrar onde, e ele comentou que a fofoca é uma das piores coisas que existe. Ele disse que antes de você falar alguma coisa do seu próximo, morda a sua língua. Eu sou bem fã desse Papa, né? Esse Papa, ele tem uma visão espiritualista, né, espiritual da realidade, da sociedade hoje, bem diferente, né? É óbvio que ele não pode externar toda essa coisa, porque ele vive dentro dos dogmas da Igreja Católica. Corretíssimo. Mas ele está dando uma liberdade para a gente analisar algumas coisas que são muito interessantes, né? É só a gente procurar algumas frases, alguma coisa que ele diz, que a gente percebe como ele está avançado em relação a isso. Então, quando a gente for falar mal de alguém, lembra do Papa, ó, morde a língua, né? Orgulho, né? Nós ainda temos essa questão do orgulho muito dentro de nós. Isso é uma questão cultural, familiar, né? Que a gente precisa trabalhar, mas é um vício. O orgulho continua sendo. A vaidade. Olha só, até parece os 7 pecados capitais isso aí, né? A vaidade, eu li uma vez que diz que o diabo é o pecado que ele mais gosta, porque é aquele que todo mundo cai. Quando começam a encher a nossa bola, começam a nos valorizar, começam a dizer que a gente é isso, aquilo, a gente começa a crescer, 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 e quando vê o tombo é gigantesco.
Então, o que nós temos que fazer? Controlar a nossa vaidade. Trabalhar com humildade. Quem é o nosso exemplo e guia? Jesus. Como que ele trabalhava? Sempre com humildade. Né? Então, a vaidade também é um vício que nós temos que controlar. Que criam obstáculos ao processo de evangelização. Ou seja, são aqueles espinhos. A sementinha cai, ela está florescendo, está começando a germinar, só que esses espinhos, ou seja, os vícios, eles afogam esse processo de desenvolvimento e nos atrapalham no desenvolvimento moral. E que mais? E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Pessoas que assimilam e difundem, produzem grandes obras. Aí já são aquelas pessoas que já estão com desenvolvimento um pouquinho melhor e conseguem receber o Evangelho e transformar aquilo ali numa florescência. Começam a dar frutos daquela semente que foi recebida. Agora ele diz assim, que nem todo terreno fértil produz igual. E a gente sabe disso. E por que não produz igual? Porque cada um tem um nível de evolução. Nós temos aqueles que estão começando, mas já estão abertos e já estão se preparando para contribuir, só que ele ainda não está com toda a força, então ele consegue dar 30. Aqueles que já estão um pouco mais desenvolvidos vão dar 60. Os outros que já estão com um desenvolvimento maior, moralmente mais elevados, vão conseguir fazer com que aquele evangelho frutifique mais, se espalhe mais, gere mais obras. Então isso também depende do nosso nível de evolução. Mas se nós conseguirmos estar aqui, onde a semente cai e ela germina e frutifica, nós já estamos no caminho certo. Mas eu acredito que ainda estejamos aí em evolução. Né? A produção é menor em uns em razão das lutas evolutivas. Escutar orientações e identificar oportunidades de melhoria. Não se deter e trabalhar sempre. Guiado pelas elevadas intuições dos benfeitores espirituais. Olha ali, não se deter e trabalhar sempre. Tem uma expressão que chama assim, a caridade é amor em movimento. Quanto tempo, às vezes, nós perdemos na frente de uma televisão, não aprendendo e não fazendo absolutamente nada, e nós poderíamos utilizar aquele momento para poder contribuir com alguém. Existem tantos exemplos de tantas coisas que podem ser feitas. A caridade mais fácil é aquela monetária, né? Aquela que você vai lá e dá um dinheirinho para tentar ajudar alguém. Mas existe a caridade de pensamento, a caridade da prece por uma pessoa, a caridade da sinaleira. O cara para, você está ali, ele te pede a moedinha, de repente vale mais a pena você não dar a moedinha para ele, porque você não sabe o que ele vai fazer com ela, mas fazer uma prece pedindo para Deus proteger. Isso é caridade. São pequenos exemplos que a gente pode fazer. A gente vê tanta gente fazendo tanta coisa interessante e às vezes a gente fica sem fazer nada. Mas não surgiu dentro de mim ainda essa vontade. Gente, vontade a gente tem latente dentro de nós. É só nós querermos. E a gente não precisa buscar, né? As oportunidades de fazer a caridade estão do nosso lado. Então, não se deter e trabalhar sempre é uma avaliação muito importante que vai contribuir muito para que a gente possa fazer germinar mais aquelas sementinhas que caem para que a gente possa se desenvolver. Mas nem tudo está perdido, né? Olha lá o que o Livro dos Espíritos nos diz, né? Que ele nos esclarece consolando, né? O Livro dos Espíritos é outro livro de cabeceira, né? Ele tem que estar do nosso lado, que a maior parte dos questionamentos que nós temos em relação à nossa vida estão ali resolvidos. Se nós lermos uma vez,
A gente vai ter que ler umas 100 vezes, porque cada vez que a gente lê, a gente vai interpretar e vai entender melhor. E na questão 118, faz a seguinte pergunta à espiritualidade: podem os espíritos degenerar? Ou seja, eu vim, cheguei aqui, né? Eu posso voltar para trás? Ou seja, eu posso piorar? E eles são bem claros. Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Ou seja, à medida que eu cresço, me desenvolvo moralmente, eu começo a interpretar que tem coisas que eu não devo fazer mais. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrógrado. Ufa, né? Então piorar eu não pioro. Mas, se eu não ficar trabalhando o Evangelho, se eu não começar a preparar meu terreno para fazer com que as sementes germinem, que elas cresçam, se desenvolvam e que isso realmente frutifique, eu vou ficar ali, né, me arrastando, e isso pode ser, não só na nossa vida hoje, pode ser várias existências. Até o momento que vai cair a ficha, e eu vou, não, então agora eu preciso dar outro passo. E aí eu vou conseguir evoluir. Então, não percamos o momento de ficarmos atentos de que a oportunidade da gente enxergar a maneira da gente evoluir está aqui. Nós temos muitas oportunidades de evolução. Às vezes a gente não quer enxergar elas. Por quê? Porque a gente se acomoda e não quer ter trabalho. Agora, se a gente se inspirar em Jesus, a gente vai trabalhar todo dia. O que mais? Nesse livro, que é do Chico, né, pelo Espírito de Emmanuel, o Pai Nosso, ele tem uma questão muito interessante ali, que ele fala assim, ó: se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-a nas leiras da tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Qual é que é a única lei que nunca será mudada, né? É a lei de Deus. As leis dos homens, elas vão ser constantemente alteradas para se adaptar às novas realidades, aos novos tempos, à nova sociedade, à evolução, à tecnologia. Agora, a lei de Deus, ela nunca será mudada. E onde é que a lei de Deus está? Dentro de nós. Nós sabemos instintivamente tudo o que nós temos que fazer. Por quê? Porque nós viemos com a lei dele dentro de nós. Nós é que não ouvimos ela. E o que a gente não ouve, às vezes? A nossa consciência, né? Ela fica martelando, dizendo o que eu tenho que fazer, e eu vou lá e faço ao contrário. Né? E os amigos espirituais, quando a gente entra em prece, quando entra em oração, quando entra num estado de reserva, também nos intuem. A gente percebe direitinho quando a gente recebe uma intuição do que a gente deve fazer. Garanto que todo mundo já passou por isso. O problema é que, às vezes, aquilo que eu estou sendo intuído ou aquilo que a consciência está me dizendo, não é o que eu faço. E aí eu acho que aquilo ali vai ser o correto e acaba não sendo. E normalmente não é. E aí eu acabo criando um problema para mim. E aí o que eu digo? Castigo de Deus. Certo? Então, nessa hora que a gente tem que interpretar que vamos cuidar de nós mesmos, né? Vamos nos entender primeiro, ou seja, vamos nos conhecer para que a gente possa viver melhor. Aceita e cumpre-a. Por quê? Se te furtas ao imperativo da vida eterna, somos todos espíritos eternos. Cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Ou seja, se eu continuar insistindo em fazer as coisas erradas, eu não vou conseguir atingir meus objetivos. E eu vou ter que ficar voltando o tempo inteiro.
Tem uma questão importante no livro do Leon Denis, Problema do Ser, Destino da Dor, quando ele fala da vontade. Ele diz o seguinte: a vontade é um princípio superior, é o motor da nossa existência. Então o que nós temos que fazer? A vontade está dentro de mim. Eu tenho que fazer com que ela saia e seja utilizada a meu favor. O tempo de ajudar é agora. O tempo de aprender, de se desenvolver é agora. O tempo de organizar a nossa vida, de melhorarmos, é agora. O tempo de amar é agora. E como que a gente faz isso? Através da nossa vontade. Que o Leon Denis falou muito, certamente dizendo, é um princípio superior, motor da nossa existência. Eu tenho dentro de mim toda a capacidade de resolver tudo que eu quero resolver. Eu tenho dentro de mim a capacidade e a força de fazer tudo que eu quero. Eu tenho dentro de mim a vontade, a capacidade e a força de ajudar, de amar, de auxiliar. O que eu preciso fazer? Tirar isso de dentro de mim. Eu tenho que parar, pensar e vou fazer. E como Jesus nos deu o exemplo, levantar, sair e fazer. Muitas vezes a gente fica acomodado, mas ele nos disse, vai lá e faz. A parábola do semeador, ela resume essa avaliação. Quando a gente está em desenvolvimento, cada etapa daquela ali. O que cumpre para nós? Adiantar ou atrasar essas etapas. Isso facilita ou prejudica a nossa vida. Agradeço muito a presença de todos, ouvintes. Não vamos pedir que Jesus esteja com nós, mas que nós estejamos sempre com Jesus e aproveitar o momento da nossa existência para que a gente possa receber as sementes e fazer frutificar. Muito boa noite, muito obrigado. Obrigado, Rogério, por essas informações. Aqueles que chegaram hoje na primeira vez aqui na casa, se quiser se aprofundar nesses ensinamentos racionais, tem que estudar. Porque somente escutar e sair daqui, aquilo é balela. Como que aquilo pode ser verdade? Por que eu sofro tanto se eu só faço bem? Então nós sabemos que nós estamos reencarnados por uma situação de misericórdia e de necessidade evolutiva. Por isso, tudo que se nos acontece, de bem ou de mal, tem o seu propósito de evolução. Isso é a razão da doutrina espírita. Por isso que a dor, quanto mais forte nós a suportarmos, mais rapidamente nós devemos entender a nossa vida, a nossa existência.